Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco, e estamos aqui em mais uma live, que é a live dos destaques do céu de setembro de 2019. Nessa transmissão aqui, nessa live, a gente vai aprender, né, e descobrir quais são os principais destaques que a gente vai ter para este mês de setembro de 2019. Além dos destaques, né, os eventos principais, também saber sobre os fenômenos, um pouco sobre as fases da Lua e as conjunções que envolvem os planetas, a Lua, para essa transmissão, essa live aqui do Destaque do Céu de setembro de 2019. Bem, aqui a gente já segue para a tela do software Starry Night, onde na data de hoje, 3 de setembro, data da transmissão, a gente já tem uma visão aqui do oeste. Irei iniciar pelo oeste, porque a gente tem dois planetas que serão visíveis a oeste, Mercúrio e Vênus, e aqui já a gente já percebe, bem próximo à linha do horizonte, o planeta Vênus. Quem já acompanha os destaques do céu já sabe que a gente teve ao longo aí todo 2019 não, praticamente todo esse tempo que já começou o ano, né? Desde o começo do ano até agora, então a gente tem aí praticamente quase todo o ano de 2019 com Vênus visível a leste, sentido onde o Sol nasce. Só que dessa vez ele agora reaparece e vai ser visível a oeste, sentido onde o Sol se põe. Isso é bem interessante porque há um grande público, né, que observa o entardecer, a noite e aí até o início da madrugada. Embora a gente saiba que tenha pessoas que já iniciam sua jornada de trabalho, de estudo, desde o início, né, da manhã, bem cedinho ali antes do amanhecer, e estava contemplando Vênus a leste. Bem, então aqui temos o planeta Vênus. Aqui já no dia 3 de setembro, a gente já percebe ele bem baixo, ainda baixo, em relação ao horizonte oeste, sentido onde o Sol se põe. E o que é que eu irei demonstrar dessa vez aqui já, tanto Mercúrio quanto Vênus. Então, nas próximas tardes, nos próximos dias, né, a gente vai ter a presença do planeta Mercúrio, Mercúrio e Vênus. Vou seguir aqui com as datas seguintes até depois da segunda semana, ou seja, 7 de setembro em diante, a gente já tem ali na linha do horizonte o planeta Mercúrio juntamente com Vênus. Ambos dá para notar que estão relativamente baixos, mas à medida que for passando os dias do mês, a gente vai perceber eles mais altos em relação ao horizonte oeste. Bem, então nessa sequência aqui, a gente vai ter a movimentação de Mercúrio e Vênus. Deixa eu deixar mais um pouco ampliado aqui. E nessa movimentação a gente observa como o deslocamento de Mercúrio é tão destacado, tão acentuado, que ele chega, digamos assim, entre aspas, ultrapassar Vênus em altura em relação ao horizonte, até que ele fica bem elevado e até o fim do mês, aqui 30 de setembro, né, para não adentrar o mês de outubro, a gente já vai ter Mercúrio bem alto em relação ao horizonte oeste. Vênus vai seguir assim, vai seguir também se elevando em relação ao oeste até aí o fim do ano e adentrar também o ano de 2020 a oeste. Então, para a gente, né, como falei agora no início da transmissão, para a gente que acompanhou praticamente em 2019 a presença de Vênus a leste, ele passa agora a ser visível a oeste. E demonstrando aqui as conjunções, né, como a gente normalmente demonstra, vou botar aqui para a data de hoje da transmissão, 3 de setembro. Aí a gente não vê ainda
Mercúrio, né, ele está ali quase vindo já para ser visível. Vênus já se torna visível, ou seja, um mês de reaparecimento a oeste de Vênus é agora em setembro. Algumas não, muitas pessoas perguntavam a respeito desse reaparecimento dele a oeste. E Vênus ele tem aquela característica de muitas vezes as pessoas observarem e dizer, aquela estrela próximo da Lua, né, próxima da Lua, aquela estrela próxima da Lua. Na verdade, é o planeta Vênus, quando está em conjunção com a Lua, que geralmente nesse período, quando ele está assim ainda abaixo, é a Lua fina crescente. Bom, vamos para as conjunções. Para a gente pegar essa ordem, né, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a começar por Mercúrio. Depois desse reaparecimento dele, eu vou aqui ampliar mais. Esse reaparecimento que se dará após a segunda semana, então de 7 de setembro em diante. A gente vai ter aqui, ó, justamente na linha do horizonte aqui, o planeta Mercúrio. E, consequentemente, nesse deslocamento de Mercúrio, mais destacado, mais acentuado, ele logo vai estar em conjunção com o planeta Vênus, que aqui a gente tem entre 12 e 13 de setembro. Eu vou deixar um pouco ainda mais próximo. Tá aqui os dois planetas, Mercúrio e Vênus. E eles vão estar próximos aparentemente, tanto em 12 como em 13 de setembro. Sendo 13 de setembro a sua máxima aproximação aparente. Então aquele momento em que eles máximo estarão próximos. Máximo no sentido de que o máximo possível para essa ocasião aí será em 13 de setembro. Porque ou antes ou depois aí eles se afastam, sempre lembrando que é aparentemente. E é uma bela conjunção, porque Vênus já se destaca bastante. Depois do Sol e da Lua, ele é o terceiro corpo celeste mais brilhante do céu. E Mercúrio, nesse período aí também de ascensão em relação ao horizonte oeste, ele também ganha brilho. Então, quando for a ocasião dessa conjunção, tanto de 12 como de 13 de setembro, a gente vai presenciar um par de corpos celestes brilhantes no céu bem notáveis. Então vai ser uma bela conjunção e também admirável para a gente tanto observar como possivelmente registrar com câmera, seja de celular, seja semi-profissional, profissional, câmeras DSLR. Então fica bem interessante. E com o telescópio também, se você tem um instrumento astronômico, vai ficar bem interessante de observar. Eu vou tentar aqui separar a distância angular, 19 minutos de arco. Isso significa que eles vão possivelmente estar no campo de visão para aquele que usar uma luneta, um binóculo, uma luneta e um telescópio. Digo isso nessa sequência porque vai depender da sua ampliação. Binóculos normalmente ampliam um pouco, porque é mais privilégio o campo de visão. Uma luneta também vai proporcionar, mas aí depende do porte dela. Geralmente luneta, né, nessa palavra luneta, elas são mais simples em questão de ampliação, de menor ampliação. Já telescópio, lembrando, telescópio tem um refrator, que é uma luneta mais sofisticada, assim, e o telescópio, que é o refletor. Tem outras variáveis também, né, que usam espelhos com lentes, mas nesse caso assim eu quero dizer nessa sequência de ampliação. E se você usa uma DSLR também vai poder, dependendo se você usar uma teleobjetiva, contemplar tanto Mercúrio e Vênus próximos um do outro, no mesmo campo de visão, no mesmo quadro, mesmo quadro da foto. É uma bela conjunção. E entender, observar essa sistemática, né? Mercúrio que vai ultrapassar, ascender mais do que Vênus, depois vai descer já em outubro, e aí Vênus vai continuando subindo gradativamente, dia após dia, semana por semana, mês a mês, até aí passar adiante do que os meses de 2019 e adentrar 2020. É bem interessante acompanhar essa movimentação planetária. Então, a bela conjunção aí em 13 de setembro envolvendo Mercúrio e Vênus. Esses planetas estarão próximos aparentemente. E aí, na sequência,
seguindo aqui Mercúrio. Veja que ele passa aí do planeta Vênus. Deixa só um pouco aqui mais para que a gente tenha a referência do oeste. Isso sempre no finalzinho da tarde. Veja que ainda aqui no Soft Star Night a gente ainda percebe um pouco daquela luminosidade do poente, do Sol poente. Então, no finalzinho da tarde, aí vai depender o horário entre o entardecer e o anoitecer da sua cidade. E aí ele vai ascendendo, ascensão, na subida aí em relação ao horizonte oeste, até que em 28, aqui 28 e 29 de setembro, ou seja, já no final do mês, Mercúrio estará em conjunção com a estrela Íspica, que é a alfa, a mais brilhante da constelação de Virgem. Aqui a gente repara, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Essa é a constelação de Virgem. Em 28 de setembro, não só a gente vai poder testemunhar a conjunção de Mercúrio com a estrela Íspica, como também Vênus, aqui um pouco mais abaixo dos dois. E no dia 28, a gente tanto vai ter Mercúrio, Íspica, né, planeta estrela, a Lua fina crescente, salvo engano, um dia depois da Lua nova, e o planeta Vênus. Então a gente vai ter 4 corpos celestes aqui no finalzinho da tarde de 29 de setembro, onde serão visíveis esses 4 corpos celestes no dia 29 de setembro a oeste, sentido onde o Sol se põe. Então, logo depois do entardecer, você aguarda o Sol se pôr, que aí já vai começar a revelar esses corpos celestes. Lembrando que é interessante você observá-los num local onde realmente o horizonte seja sem obstáculos, construções, porque realmente isso aí, se tiver esses obstáculos, essas construções, vão lhe atrapalhar bastante sua visibilidade. Aqui a gente observa um cenário ótimo, onde a gente tem um horizonte limpo, plano, então dá para ver bastante e muito bem essa conjunção aqui. 28 e 29 de setembro. Bom, esses detalhes referentes a Mercúrio, a gente já tem uma dinâmica bem interessante. Para quem já acompanha o destaque do céu aqui, sabe que esse planeta tem uma movimentação bem acentuada no céu, né? Uma vez que ele é o mais próximo dos planetas, então ele, em 88 dias ele dá uma órbita. Então daqui a 88 dias ele está aí a oeste. Ou seja, ele vai ser visível a leste, depois retorna a oeste. Então ele tem uma dinamicidade bem interessante. E lembrei aqui, acompanhe, muitos já acompanham, mas acompanhe especialmente Mercúrio, tanto setembro, outubro e principalmente em novembro. Porque em novembro, se eu não me engano, é isso mesmo, 11 de novembro vai ocorrer o trânsito de Mercúrio. O que é? Você tem o disco solar, o planeta Mercúrio vai passar na frente do disco solar. É o chamado trânsito planetário. Trânsito, no caso, aí de Mercúrio. A gente tem trânsitos de 2 planetas internos, né, que é no caso Mercúrio e Vênus, ou seja, trânsitos de Mercúrio e Vênus são possíveis de ver aqui do nosso planeta, aqui da Terra. Nesse caso, em 11 de novembro, será o trânsito de Mercúrio, que é algo raríssimo. Se você ter ideia, se eu não me engano aqui a informação que eu me recordo, são entre 13, se eu não me engano, são 13 a 14 vezes por século, ou seja, 13 a 14 vezes a cada 100 anos que ocorre esse trânsito, essa passagem do planeta Mercúrio na frente do Sol. Então é uma coisa
muito rara mesmo, né? Beira aí já o raríssimo. Eu acho que o mais raro de trânsitos, no caso aí, é o de Vênus, né? Porque a gente teve 2004, foi possível ser visto no Brasil, 2012 não, e o próximo só no século que vem, 2100 e alguma coisa aí, o trânsito no caso é de Vênus. Então, para Mercúrio já é um pouco mais frequente, né, digamos assim, mas aí fica a dica para esse extraordinário evento astronômico que vai ser o trânsito de Mercúrio, a passagem de Mercúrio na frente do disco solar. Recomenda-se total segurança para esse tipo de observação e é imprescindível que você tenha isso para evitar qualquer dano maior à visão, até seu equipamento também, num possível registro. Bem, voltando, aí já adianto que esses destaques referentes, como a gente viu aqui, de Mercúrio, a começar aqui por Mercúrio, podem ser acompanhados no post, o link do post que está aqui na descrição do vídeo, que é os destaques do céu de setembro de 2019. Então você já pode visitar os destaques do céu e acompanhar, assim como a gente está vendo aqui, esses principais eventos e fenômenos astronômicos para o mês de setembro de 2019. O que o céu nos reserva neste mês de setembro de 2019. Bem, a gente conclui em Mercúrio e, voltando à data aqui da transmissão, a gente vai centralizar aqui em Vênus para ver quais são as próximas conjunções. Algumas, né, dessas conjunções, para quem já acompanha as postagens, também tem às vezes similaridade, ou seja, o que está para um objeto pode valer para o outro. É o caso que a gente vai ver já agora com Vênus. Então, a gente já começa um mês de setembro já com Vênus visível no céu, embora muito baixo, mas ele vai pouco a pouco subindo em relação ao oeste, até que, como eu falei há pouco com Mercúrio, em 12 e 13 de setembro, Vênus estará em conjunção com Mercúrio, ou como queira, como eu falei há pouco, Mercúrio em conjunção com Vênus, sendo a máxima aproximação aparente no entardecer de 13 de setembro. E aí, na sequência, focando aí em Vênus, em 22 de setembro, aqui, ele estará em conjunção com a estrela Porrima. Essa estrela que é a Gama, terceira mais brilhante estrela da constelação de Virgem. Então aqui a gente vai ter essa conjunção envolvendo Vênus com a estrela Porrima. Pouco mais de 1 grau aí de separação angular, você estica o dedo e está ali um separado do outro. Um num lado o planeta e o outro no outro lado a estrela. É interessante, como eu sempre falo nas transmissões, especialmente dos destaques do céu, que essas conjunções, esse acompanhamento, especialmente dos planetas, desde o momento que você já o encontra, por conta também da Lua, faz com que você reconheça o céu. Ou seja, você começa pela Lua, que é facilmente identificável no céu, daí tem as fases da Lua, como a gente tem aqui a postagem também, acompanha a postagem que está no site e também um vídeo no nosso canal, se possível assista e dê o gostei, que nos ajuda bastante. Então quando você já encontra a Lua, acompanha a Lua e sabe que ela vai ter conjunção com o planeta ou com a estrela, aí você já começa a identificar o planeta, a estrela daquela constelação. Quando você tem, nesse mesmo caso aqui, que é a máxima aproximação aparente entre Vênus e a estrela Porrima da constelação de Virgem, você já está ganhando identificação do céu, reconhecimento do céu. Isso vai lhe ajudar bastante em futuras observações. Então sempre tem esse propósito das conjunções. Elas não são assim pouco relevantes, não. Pelo contrário, tem uma relevância bem significativa. Bom, e aí na sequência
Vênus vai estar em conjunção A, que eu tinha falado ali há pouco, para Mercúrio, onde eu até disse que era um dia depois da Lua Nova, é isso mesmo. Em 29 de setembro, aqui, Vênus estará em conjunção com a fina Lua crescente. Aqui eu enfatizei Mercúrio com a estrela Híspica. E no mesmo fim de tarde, aí do entardecer para quase um anoitecer, a gente vai ter a conjunção de Vênus com a fina Lua crescente, um dia após a Lua Nova. Aí volto a falar que você pode tanto acompanhar o post das fases da Lua na descrição, o link está na descrição, como também o vídeo das fases da Lua que está aqui no nosso canal. Bom, esses são os destaques para Vênus. Essa conjunção aqui, que tanto tem de Vênus com a Lua, como de Mercúrio com a estrela Híspica, será no entardecer de 29 de setembro. Bom, agora a gente vai não para na sequência seria Mercúrio, Vênus, Marte, né, que eu até falei no início da transmissão que iria por esse âmbito. Mas como a gente está enfatizando o período da noite, aí já o céu para o anoitecer, penso eu aqui que seja melhor já acompanhar o que está visível no céu nesse horário do anoitecer, noite, para depois a gente mostrar quem vai reaparecer aí na madrugada. Digo reaparecer porque já ficou um tempo todo aí a oeste e agora reaparece a leste. Então voltando aqui para a data da transmissão, 3 de setembro, mais acima no céu, aqui, vai dar meio uma invertida aqui, porque quando chega nessa área, isso, que é a presença do planeta Júpiter. Júpiter que está aí bem visível, né? Assim que anoitece, ele já está justamente próximo do zênite, que é o local mais alto acima do observador. Então, assim que anoitecer, você já vai ver aquele corpo brilhante, bem brilhante, esbranquiçado, que é o planeta Júpiter. Tanto Vênus como Júpiter eles têm um brilho semelhante. Semelhante quem já está acostumado vai dizer que não é semelhante não. Mas assim, parecido. Quando você olha, realmente vê ambos brilhantes. E realmente vai dizer que é parecido, ou talvez nem assim, quando for justamente nos próximos dias, nas próximas semanas aqui de setembro, onde você vai olhar para o oeste e vai ver, poxa, olha o brilho forte de Vênus, tão forte eu imaginando que Júpiter fosse tão brilhante. É porque realmente, quando a gente já tem uma familiaridade observacional, quando a gente já tem uma identificação, um reconhecimento, a gente se depara com essa percepção de brilho tão destacado de Vênus em relação a Júpiter, ou seja, ainda mais brilhante. Bem, aqui em 3 de setembro, eu vou na sequência mudar as datas, deixar aqui em Júpiter, e daqui a 2 noites, aqui 3 de setembro, 4, 5 de setembro, a gente vai ter a conjunção da Lua com Júpiter, ou de Júpiter com a Lua. Na sequência aqui, na próxima data, também ela vai estar razoavelmente próxima, né? Sendo 6 de setembro a Lua quarto crescente. Deixa-me apenas adicionar aqui, centralizando na Lua. Isso, em 6 de setembro. Então, você pode preferir tanto 5 ou 6 para observar essa conjunção, sendo que eles estarão
ligeiramente mais próximos na noite de 5 de setembro do que 6 de setembro. E para quem já acompanha Júpiter no céu, já percebeu, né, desde ali das fases minguante, chegou a cheia, passou aí cheia mais cedo, né? Passou não, antecipa, né, a cheia, e agora a gente está aí praticamente na Lua quarto crescente. A Lua em conjunção com Júpiter. É praticamente assim a conjunção, né, o fenômeno de destaque envolvendo Júpiter. Apenas para deixar aqui do lado as fases. Isso. É 6 de setembro que é quarto crescente. Bem, na sequência, então Júpiter já fica bem evidente no céu. Ele vai ser visível próximo aí do zênite por todas as noites. Por que digo todas as noites? Porque quando chegar meia-noite, que meia-noite em diante a gente já chama normalmente de madrugada, ele já está na linha do horizonte oeste, já vai se pôr. Então ele já aparece no céu, já no zênite, ou seja, ele não chega, a gente não percebe ele nascer no leste, porque ele já está visível durante o dia, já está ali durante o dia. E quando chega por volta aí, dependendo do horário do anoitecer da sua cidade, aqui é geralmente 17 e alguma coisa assim, porque pode variar um pouco, 17, pouco mais de 17 horas, 17h30, então anoitece Júpiter já alto. Quando dá por volta da meia-noite, a gente já vai perceber como ele está aqui centralizado. Eu vou só mostrar para você ter uma ideia. Então 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 20, né, por conta do horário que se põe. Pronto, meia-noite aí ele já se põe. Isso significa que você só tem meio período, né, de tempo para observar e acompanhar Júpiter em setembro, e isso já vai acelerando cada vez mais nos próximos meses. Bom, e logo em seguida, aqui 5 de setembro, eu vou voltar para o... Não, posso manter 3. Eu vou voltar para o 3, mas aí pode descompassar um pouco as datas para quem já está acompanhando e esses saltos, né, que a Lua vai dar. Em outras palavras, para simplificar, daqui a mais algumas noites, né, sendo hoje 3, então 4, 5, 5 é a Lua com Júpiter, 6, 7, 8 de setembro será a conjunção de Saturno com a Lua crescente gibosa, ou seja, ela está um pouco convexa, né? Ou seja, esse lado aqui, ó, mais arredondado, né? Côncavo, né? Fechado, né? E convexo, mais curvinho, né? Bem, então é essa a conjunção de Saturno com a Lua. Do mesmo modo que Júpiter, uma conjunção de relevância, um fenômeno de relevância é de Saturno com a Lua. Se eu voltar uma data, isso. 8 de setembro. Aí você pode perguntar, e o planeta Marte? Bem, é ele que eu vou mostrar para a gente seguir com a visibilidade dos planetas. No caso de Marte, ele já ele vai reaparecer dessa vez a leste, sentido onde o Sol nasce. Para quem acompanhou Marte, desde julho do ano passado, desde julho de 2018, quando a gente teve a oposição, né, ele bem visível a leste, né, era bem vermelho, assim, brilhante, superava Júpiter, beirando ali quase o brilho de Vênus. Então, todos aqueles meses, né, um ano depois, ele ainda no céu. Isso não ocorre com os outros planetas porque, questão de órbita,
já falei algumas vezes isso aqui, na caminhada orbital, se é que pode dizer assim, tanto da Terra como de Marte, é como se os dois fossem um acompanhando o outro. Claro que Marte é mais lento em seu período orbital, por conta disso, vai chegar um momento que a Terra vai ultrapassá-lo. Mas assim, isso se nota mais lento do que com os outros planetas. É bem interessante entender que a cada ano terrestre, pelo menos assim, são 2 de Marte. Ou melhor, desculpa, o inverso. A cada um ano marciano, 2 terrestres. Então, é bem interessante meio que essa proporção, né? Meio não, é uma proporção, em que faz com que a gente tenha um bom tempo, aí, mais de um ano de visibilidade do planeta Marte no céu. Dos outros planetas a gente tem aí 6 meses, né? A gente tem aí do período que Júpiter apareceu, ele chegou agora na oposição, é praticamente isso mesmo. 6 meses presente, 6 meses ausente, isso aí, os externos a Júpiter, Saturno, para quem acompanha Urano e Netuno, aí é que nem se fala mesmo, porque é praticamente a Terra que vai alcançando eles, porque lá na órbita deles eles são mais lentos, né? Então é meio que a Terra vai e encontra. Eu faço esse giro em relação ao Sol, como se a webcam aí fosse Júpiter, Saturno, Urano mais ainda e Netuno mais ainda. Você tem aqui o Sol. Então quando você faz isso, a oposição, a volta, a oposição. Sendo a câmera, os planetas externos, eles se mexem pouco. Então é bem interessante perceber isso aí. Bom, então dessas conjunções, continuando a visibilidade dos planetas, eu vou aqui marcar para o planeta Marte, a leste, 5. Marte, ele só vai reaparecer também a partir da segunda semana de setembro, a leste, sentido onde o Sol nasce, ainda bem baixo em relação ao horizonte leste. Então, voltando aqui para a tela, então o céu aqui em 8 de setembro. Já começa meio que a aparecer tanto o Sol aqui como também o planeta Marte, né? Vou tentar botar aqui mais próximo. Isso, pronto. 7 de setembro em diante está muito baixo em relação ao horizonte leste, ou seja, mesmo daqui a alguns dias, até que, se eu adiantar os dias, na segunda semana, né, adentrando já a segunda semana, ele já vai se elevando mais em relação ao horizonte leste. Vou só adiantar, diminuir, na verdade, o horário para esconder no horizonte, ou seja, porque se você começar a querer observá-lo nesse período, você tem que esperar aí para observar antes, esperar não, tem que observar antes do Sol nascer, porque senão você não vai conseguir ver o planeta Marte. Pronto, no caso seria assim. E aí vai adentrando os dias. E a conjunção que Marte vai ter é com uma estrela de um nome meio diferente. Vou tentar aqui deixar mais escuro. Isso. Bem antes aí do amanhecer, vai ser a conjunção de Marte com essa estrela Sagitário.
Zawijava é a tela é uma estrela dupla e ela é a Beta, a segunda mais brilhante da constelação de Virgem. Então vai acontecer essa conjunção de Marte com a estrela Zawijava. É Zawijava, um nome estranho, diferente. Porque eu enfatizei para que você pelo menos assim tenha uma referência, uma possibilidade e uma noção mesmo de onde está o planeta Marte, tanto como aí o caso, né, ele vai estar próximo da estrela Beta, próximo aparentemente da estrela Beta da constelação de Virgem, em 30 de setembro, e, como eu disse já, visível a leste, sentido onde o Sol nasce. E ficará assim praticamente bem baixo em relação ao horizonte. Claro que nos próximos meses, outubro, novembro, dezembro, em diante, aí sim o planeta Marte vai começar a sair, né, dessa proximidade em relação ao horizonte leste e aí ficando um pouco mais alto, mais visível ainda no final nos finais das madrugadas aí pelos próximos meses. Bom, então conclui-se aí a visibilidade dos planetas. E antes de concluir essa visibilidade dos planetas, me alongo um pouco, porque a gente vai ter a oposição de Netuno. Para quem já acompanha aqui nos destaques do céu, vou colocar aqui a data, 10 de setembro, a leste, isso, por volta das 18 horas de 10 de setembro, a gente vai ter a oposição de Netuno. Bem, falar de Netuno envolve alguns detalhes. Primeiro que ele não é visível a olho nu. Urano ainda está no limite da possibilidade de você ver a olho nu. Já Netuno não. O que isso significa? Que requer que você tenha alguma instrumentação. Se você usar um binóculo 10 por 50, ou até uma câmera, né, a tela objetiva acoplada numa câmera DSLR, em que você use-a como um monóculo, vamos dizer assim, vai requerer que você saiba identificar as estrelas próximas a Netuno e para poder distinguir, como é o caso aqui de Netuno, que está na constelação de Aquário. E o benefício da oposição desse momento aí é que para quem vai usar um telescópio, no caso, vai poder, quando observar, claro que vai ter que usar uma boa ampliação para isso, vai poder perceber o disco do planeta Netuno 100% iluminado pelo Sol. Eu sempre faço essa analogia como se fosse um Netuno cheio, até porque realmente você tem analogia à lua cheia, né? Aí seria Netuno cheio, porque a gente tem Sol num ponto, que é a oeste, e 180 graus, por isso o nome oposição, você vai ter a presença de Netuno nessa noite de 10 de setembro. E quando você utilizar esse telescópio, realmente é um pouco difícil, porque requer um instrumento assim de um porte maior, né? Eu tenho um telescópio aqui, a gente do Achopeé, de 200 mm, 8 polegadas. Eu já tive esse privilégio, essa satisfação de observar Netuno, e realmente é incrível. E ainda assim, com um pequeno disco. Claro que pessoas com outro telescópio, até de 8 polegadas também, mas devido a ser outro tipo de telescópio, Schmidt Cassegrain ou Maksutov Cassegrain, eles permitem maiores ampliações, né, devido à sua confecção e com ótimo contraste,
E aí você tem uma excelente visão de Netuno. Então, ampliando aqui, perdão, estava centralizado na estrela abaixo, mas ele está aqui logo acima. A gente tem aqui o planeta Netuno. Claro que com o telescópio, mesmo com uma grande ampliação, a gente nem vê assim. O máximo que eu pude ver em excelentes condições, porque a atmosfera também tem que estar bem estável, o que é muito difícil. O céu também bem escuro, sem luar. Foi um disquinho assim. Como se fosse, vou tentar botar aqui mais próximo. Foi como se fosse isso aqui. Mas eu já fiz registro, está na nossa página e também no nosso Instagram. É só pesquisar por @grupoastrope. Está aqui também na descrição, né, já o link direto. Eu fiz essa atualização, esse adicional, onde lá no Instagram, há meses atrás, se eu não me engano, no início do ano ou final do ano de 2018, eu fiz o registro de uma conjunção de um outro planeta, também se não me engano, Marte com Netuno. E é bem interessante, pronto, justamente por conta de um objeto mais brilhante, melhor identificável, por já conhecê-lo, estavam tão próximos, aparentemente um do outro, em que eu fiz o registro aí da conjunção de Netuno com esse outro planeta. Esse outro planeta mais brilhante me serviu para referência e realmente foi incrível observar o planeta. No caso, foi uma foto, né, da câmera acoplada ao telescópio e me permitiu esse registro. Mas quanto à oposição, então você tanto tem essa oportunidade de ver ele 100% iluminado e traçando uma linha reta no espaço da Terra, do alinhamento aí, né, Sol, aí passa Terra, passa até Netuno, você traçando essa linha aí, você tem uma menor distância entre Terra e Netuno. Isso proporciona uma visão de Netuno ligeiramente maior do que em outras épocas do ano, exceto as próprias oposições. Ou seja, a cada oposição você vai ter a oportunidade de ver Netuno ligeiramente maior. Claro que necessita dessa instrumentação, dessas outras condições favoráveis para você poder observar ou possivelmente registrar. Esse destaque extra, que é um dos principais destaques de setembro de 2019 relacionado à visibilidade dos planetas, no caso aqui de Netuno. Aí, volto aqui a mencionar, você pode nos acompanhar nas redes sociais, a gente tem a nossa página no Facebook, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco, tem o grupo da página, que é Grupo AstroPE, você solicita a entrada na maioria das postagens quase que todas as publicações das postagens da página do Facebook, tem lá a indicação do grupo AstroPE. Então você clica para adicionar ali, a gente lhe adiciona e você fica acompanhando e interagindo com os membros e os integrantes aí do grupo do AstroPE no Facebook. E também tem aqui o canal, peço gentilmente para que você se inscreva no canal, além de deixar o gostei, o like. O gostei ajuda, dá relevância, impulsiona para a pesquisa, para as pessoas encontrarem e cada vez mais e chegando até nós e conhecendo o nosso trabalho de divulgação de astronomia. E também você inscrito, quem se inscreveu recentemente, muito obrigado e seja bem-vindo. E quem já é inscrito, obrigado também, porque é importante essa sua inscrição, seu acompanhamento, sua divulgação. Para quem faz isso ajuda bastante. E também quem deixa o gostei nos vídeos, como os vídeos das fases da Lua, como aqui a transmissão e outras transmissões, né, como em agosto a gente também teve a transmissão da chuva de meteoros Perseidas, né? Lembrando que teremos outras chuvas de meteoros em outubro, novembro e dezembro, agora ainda este ano de 2019. E o Instagram, mencionei há pouco, é o
Grupo AstroPE. Os links nas nossas redes sociais estão aqui na descrição para você acompanhar. E aí você fica por dentro e acompanhando os fenômenos, o que vai ocorrer para você observar e acompanhar também. Bom, voltando aqui na tela do Starry Night, vamos ver as constelações. Isso. A visibilidade das constelações em setembro. Então, 3 de setembro. Bom, em setembro de 2019, as constelações que a gente vai acompanhar ligeiramente diferem de agosto. Ou seja, algumas saem da visibilidade para dar surgimento a outras. Mas sempre de um mês para o outro tem uma transição. Ou seja, tem constelações que se mantêm. Não é que vai mudar grosseiramente de um mês para o outro. Então, o que é que temos? A gente tem aqui, mais ao norte, a gente tem a constelação de Cisne, aqui. Esse eixo aqui é o dorso, né, do animal, até as asas inferiores, e aqui as asas, né, principais do cisne. A estrela Deneb, muito conhecida especialmente para quem é do hemisfério norte ou quem está mais ao norte aqui do país. Mais acima temos a estrela Vega, da constelação de Lira. Então ela já está bem mais elevada. E aqui a constelação de Águia, com a presença da estrela Altair. Menciono essas estrelas porque são as alfas, ou seja, as mais brilhantes de cada uma dessas constelações. De Águia é Altair, de Lira é a estrela Vega e de Cisne é Deneb. Aqui no hemisfério sul, a gente ainda está no solstício de inverno, está quase no finalzinho do solstício de inverno, porque logo logo a gente vai para o equinócio de primavera no hemisfério sul. Logo logo é ali na terceira semana de setembro. Mas para quem é do hemisfério norte, ainda é solstício de verão. E esse é o triângulo de verão. Vou só modificar aqui, aí tem o triângulo, aqui, o triângulo de verão. É uma referência especialmente para o hemisfério norte, mas aqui depende da sua latitude, né? Se você está mais ali nas regiões norte e nordeste do Brasil, você consegue observar esse triângulo. Bom, e na sequência, né, reapareceu, apareceu mais evidente, né? Ela já estava um pouco visível aí em agosto, mas melhor evidente agora em setembro, é a constelação de Pégaso. Então, mais aqui abaixo, a gente tem o quadrilátero de Pégaso, que são o quadrilátero é composto por essas 4 estrelas aqui, ó. Sempre indicando para que você consiga distinguir. A presença da constelação de Pégaso um pouco mais ao norte. Isso é no horário, aqui eu coloco o horário por volta das 8 horas, não muito cedo, 8 horas, porque é um horário que a atmosfera já mais estabiliza, diferenças de temperatura. Isso contribui para um início aí, digamos, de melhor qualidade até atmosférica para que você observe. Essa uma captura de tela semelhante a essa, você pode acompanhar também no post do Destaque do Céu, que está aqui na descrição, o link para esse conteúdo. E na sequência, só que mais aqui acima, a gente tem a presença da constelação de Sagitário, próximo do zênite, que é o ponto mais alto, né, acima do
do observador, temos aqui a constelação de Sagitário. Para quem já acompanha, sabe que entre Sagitário e mais aqui acima, onde está a constelação de Escorpião, a gente tem uma área ali repleta de nebulosas, aglomerados, aglomerados abertos, globulares, e é bem rica, bem vasta, e oferece uma excelente visão ao observador, que começar apenas até por um binóculo, mas se usar um telescópio com uma ampliação pouca, né, para ganhar campo de visão, tem uma visão incrível dessa área aqui do céu. Então, Sagitário. Mais abaixo, a gente tem aqui a constelação de Peixe Austral, com a muito conhecida estrela Fomalhaut, né? Ou alguns dizem Fomalhaut, né? Mas em algumas pesquisas a pronúncia dela é Fomalhaut, possivelmente aí oriunda de uma pronúncia francesa. A estrela Fomalhaut da constelação de Peixe Austral. E ela foi observada, até estudada, por Dom Pedro II. Bem interessante também esse contexto histórico que as constelações possuem, não só pela questão mitológica, que também já é um banho de informações. E na sequência, a gente tem a constelação de Erídano. Alguns pronunciam Eridano. Eu só vou adiantar um pouco o horário, porque ela está aqui bem próximo do horizonte sudeste, que é bem à direita do leste. Então só vou das 20 passar para as 21 horas, 22 horas. A gente tem aqui a estrela Akenar. Akenar, ela é a alfa, a mais brilhante desse rio celeste, da constelação de Erídano. Erídano é um rio celeste, é a maior, a mais extensa das constelações do céu. E Akenar, ela se encontra na foz, né, o fim das águas, né, o desaguar das águas desse rio celeste, rio mitológico, bem interessante também. Bom, essas são as principais constelações assim que ficam nesse período da noite até o fim da noite, ou seja, desse horário das 20 horas até ali quase beirando a meia-noite, porque assim a gente vai acompanhando mês a mês essa transição, né, setembro em diante das constelações. E provavelmente desse âmbito assim das constelações, a gente tem uma outra novidade aqui no canal. Então fique a aguardar essas outras novidades para a gente se aprofundar mais nessas constelações, até eu mesmo aprender mais, porque não as constelações em si, a questão do contexto histórico, claro que isso também o que eu puder partilhar, o que eu puder saber e partilhar, farei, mas principalmente a gente saber o que tem ali nas constelações, como aglomerados, objetos do catálogo Messier, NGC. Para quem já acompanha sabe, quem não sabe não se preocupe, que vai aprendendo também. Então, possivelmente conteúdo para mais novidades e transmissões aqui para a gente fazer. Bem, aí antes para a gente ir para as fases da Lua, para quem já acompanha aí o post das fases da Lua, também está aqui na descrição, mas especialmente já no site, então já acompanhe o site do AstroPE, porque você vai acompanhando os conteúdos que vão sendo publicados. Assim que publicado você já fica sabendo, ou seja, quem visita rotineiramente, viu a novidade, já acessa e fica acompanhando esses conteúdos. Nas fases da Lua desse mês, uma em especial é a Lua cheia, que ela é chamada de mini-lua. Aí você pode pensar assim, mas esse nome eu acho que não vi não. Realmente eu estou dando relevância porque normalmente se dá destaque a mais para a superlua, que é
a lua cheia do perigeu. O que significa? É quando você tem uma lua cheia que coincide a fase de lua cheia com o momento em que ela está mais próxima da Terra, perigeu. Então você tem uma lua ligeiramente maior, mais brilhante, se nota mais o brilho até mesmo do que o tamanho dela no céu. Ela ocorreu, a superlua de 2019, em fevereiro. Quem registrou aquela lua cheia em fevereiro e seguindo os mesmos parâmetros, né, câmera, telescópio ou câmera acoplada no telescópio, enfim, todas aquelas características, vai poder agora em setembro, na lua cheia que vai ocorrer, ela ocorre no iniciozinho ali da madrugada de 14, então já em 13 você já pode registrar. Você pode fazer um comparativo de quadro. O que significa? Você pode comparar o registro da lua cheia de fevereiro com o registro da lua cheia, né, a futura, aí, hoje é 3, né, mas entre aí 13 e 14, você vai poder registrar e fazer esse comparativo de tamanho. Isso é bem bacana porque as pessoas podem fazer isso, não é algo difícil ou dificultoso, etc. O principal é esse, que você mantenha os mesmos parâmetros, configurações, para não ter alteração, né? Aumentou, usou um filtro, ou mudou o telescópio, se tem luneta, teleobjetiva, até o sensor da câmera, né? Se é o dito cropado ou full frame, né? Para quem já é da área de fotografia vai entender o que eu estou dizendo. Resumindo, você adotando os mesmos parâmetros. Eu até tenho um registro que eu consegui fazer e incluir no post da superlua de 2019, que foi a superlua de fevereiro, né, aconteceu em fevereiro, a lua cheia de fevereiro, e essa lua cheia de fevereiro ela foi a superlua de 2019, então você pode entrar lá no site e encontrar essa publicação, e que tem justamente esse comparativo. Então, indo aqui para as fases da lua, um mês se inicia com a fase quarto crescente. Veja que mudou um pouco, porque em agosto a gente teve 5 fases. Alguém foi? Foi. Começou logo ali no início, em agosto, com nova, crescente, cheia, minguante e nova novamente. Aí de nova, 30 de agosto, aí virou o mês agora de setembro, a lua caminha para a primeira fase, aquelas fases de destaque, né? Nova, crescente, cheia e minguante. No caso aí, a lua quarto crescente em 6 de setembro. Depois a gente vai ter aí a lua cheia em 14 de setembro, mini lua, tá aí a menção. Como eu falei, ela acontece no iniciozinho da madrugada de 14 de setembro. Só que início de madrugada ela já está bem alta no céu. A gente gosta muito de apreciar ela quando está nascendo na linha do horizonte leste, né? Então, por conta disso, você vai ter que ver na noite de 13 de setembro. Para quem ficar acompanhando nossas redes sociais, eu sempre menciono a ocasião da lua cheia, né? Ou seja, quando vai ter a lua cheia. Então, eu divulgarei antes, para que você saiba aí, não se confunda com essa transição aí, 13 para 14. A lua cheia em 14 de setembro, mini lua. No caso é a mini lua porque ela é lua cheia do apogeu. Em vez dela estar no ponto da órbita em que está mais próxima da Terra, ela vai estar mais afastada. Se você tem essa coincidência de lua cheia com o momento em que ela está mais afastada, você tem uma lua ligeiramente menor, menos brilhante, e isso vai demonstrar, em comparativo, é claro, que é uma lua ligeiramente menor do que a superlua. Você tem que ter os extremos, né? A lua cheia do apogeu, essa mais distante, que é essa 14 de setembro, com a lua cheia do perigeu, a mais próxima. Aí quando você vai ver uma menor e outra maior. Isso é bem perceptível na questão das fotos, porque se for assim visualmente, só quem já está ali bem familiarizado
bem ciente de alguns detalhes, aí consegue perceber. Mas de vista rápida ou normal, digamos assim, não dá para notar tanto. Gravem bem essa data, 14 de setembro, 1h32 da madrugada. Aí você tem a lua quarto minguante, em 21 de setembro. E o mês encerra com a lua nova em 28 de setembro. Bom, eu pedi para memorizar 14 de setembro, 1h32. O que significa, quem já está olhando aqui, é que na manhã, ainda a lua nem apareceu no horizonte, né, ainda vai nascer, é de manhã ainda, de 13 de setembro, a lua alcança o apogeu, ou seja, o ponto na órbita, né, o momento em que ela está mais afastada da Terra, para o mês de setembro. Meia-noite, aí passa algumas horas, né? Não sei aqui o número de horas, mas horas depois são 10, 14. 14 seria para meia-noite, 14, 15 horas depois a gente tem a Lua na fase cheia. Então essa diferença de 15 horas é pouca, né? Bem pouca entre a fase cheia e o momento do apogeu. Então faz com que a gente tenha em setembro a mini-lua, né? Uma lua oposta pelo conceito da superlua. Então é importante entender esse detalhe. Como era o conceito da superlua que aconteceu lá em fevereiro de 2019? Também nesse mesmo raciocínio. Pouca diferença de horas, uma dezena, ou menos de uma dezena, ou pouco mais de uma dezena de horas, entre a fase de lua cheia, só que nesse caso, em fevereiro, era ao perigeu, era em relação ao perigeu. Nesse caso agora, em setembro, mais de uma dezena de horas de diferença entre a lua cheia e o apogeu. A lua chega primeiro ao apogeu, ponto mais afastado, e gradativamente vai passar aí 15 horas, como mencionei, aí chega o momento que ela está 100% iluminada. Mas não se preocupem em mais detalhes, ou até algumas demonstrações, né, por animações, aqui o software e tudo mais, numa possível live da Mini Lua de 2019. Bom, aí já em contrapartida a gente tem em 27 de setembro a Lua no perigeu, que aí é quando ela está mais próxima, veja que é bem aí no final do mês. 13, né? 13, 27 e 14, né? 14 dias depois. Metade aí do ciclo lunar. Bom, e aí retorna. Então, de uma forma assim mais coesa, houve mais detalhes nessa transmissão relativo a esses detalhes de Netuno, né? Chega à oposição em 10 de setembro, e agora aqui da mini-lua de 2019. Não sei se muito será divulgado, né? Pode ser que você não veja tantas informações, mas eu tentarei criar um conteúdo sobre a mini-lua com esses conceitos, de uma forma mais explicada e numérica também. Os dados dão mais certificação, né, essas informações. E agradeço imensamente por você que comenta aqui nas lives durante, né, tá interagindo aqui no chat do YouTube, ou pós a conclusão aqui do vídeo, né, sendo exibido como estreia aqui no YouTube, que posteriormente também comenta, né, ou seja, não ver o vídeo pós, né, o dia 3, né, que é a data aqui da transmissão, e também que deixa seu comentário, reconhecimento, sempre engrandecendo o nosso trabalho, né, os conteúdos produzidos. Também aqui no site, agradeço também
quem tira sua dúvida, quem elogia, quem comenta, quem está sempre apoiando, e também no grupo do AstroPE, que é o grupo da página no Facebook. Vocês que enviam as fotos, conteúdos, notícias, é muito importante. Agradeço imensamente a vocês que enviam as astrofotos, né, seu registro, mesmo que achem que é simples porque é por celular, não. Todo registro é importantíssimo, toda certificação assim, ou comprovação, se é que pode dizer assim, de que você observou e registrou é muito importante. Agradeço imensamente por isso. Agradeço a você que visita com bastante frequência o site do AstroPE. Meu muito obrigado por isso. E que segue nas redes sociais. Isso apoia e engrandece também o trabalho. E que ficou até aqui o final assistindo a mais uma live, a mais uma transmissão dos destaques do céu aqui de setembro de 2019. Meu muito obrigado. Sempre que tiverem dúvidas ou outras possíveis informações, é só tanto enviar aqui no YouTube ou então na página, né? Pode ser na página, pode ser no grupo da página, e acompanhar as redes sociais. Deixa o gostei no vídeo, se não deixou, se já deixou, muito obrigado. Se inscreva no canal, se inscreveu agora, seja bem-vindo ao AstroPE, o grupo de astronomia de Pernambuco, e agradeço por acompanhar. E quem já é inscrito vai sempre nos ajudar. Ative o sininho, né? O sino das notificações ajuda muito para você ficar sabendo das novidades e os conteúdos que a gente divulga aqui no nosso canal no YouTube também. Siga no Instagram, @Grupo AstroPE, que o alcance, né, a divulgação no Instagram é um pouco mais acentuada do que o Facebook, né? O pessoal que acompanha percebe mais isso. E vou ficando por aqui até uma próxima, até a próxima live, né? Porque não é só dos destaques, né? Eu pretendo realizar novidades aqui no canal, trazer essas novidades relativas aos conteúdos, para que a gente tenha mais encontros aqui em vídeo, tanto ao vivo ou também em vídeo, né? No caso é o famoso vídeo gravado, e isso engrandece também o nosso trabalho devido ao aumento da participação e interação com todos vocês, né? Sempre enfatizo o agradecimento porque entendo que é muito importante para o engrandecimento do que é proposto aqui da divulgação da astronomia, quanto à divulgação da astronomia. Bom, vou ficando por aqui. Eu sou o professor James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Até a próxima transmissão, até a próxima live. Tchau!